para aliviar Daqui a pouco a gente sabe. Fica na paz. Olá, bom dia. Não estou ouvindo você, Lucas. Oi, bom dia, papai. Agora sim, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal que já está aí ligado. Melissa, grande irmã, grande amiga, grande profissional. Melissa Tagliaferri. Seja bem-vinda. Essa é espetacular, hein? Essa sabe tudo, né? Nossa mentora, né, pai? Mentora, isso. Me conte tudo, não me esconda nada. O que é que a gente vai conversar hoje, papai? Crescimento, desenvolvimento humano, tá aí, ó. Chegou e tá aí crescendo cada dia. Fera demais. Ok. Ela Desculpa aí, teve pessoal. agora palestrando lá no Transformatório, em Curitiba, junto com Thiago Brunet, Thiago Nigro. Benção. Com certeza foi espetacular. Certamente esses caras convidaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou levantar um pouquinho aqui, só um minuto. Vou atender aqui a porta. Sim. Ele deixou o controle, por acaso? Não deixou. Porque você ia chamar para uma volta, só que tem que ter o controle. Sim. O papai tá lá. O papai tá lá. Só quando ele chegar. Pegar algumas coisas para ele levar para Curitiba. Ela deve vir o sexto sábado. Obrigada. Tá, obrigado. Eu estou aqui numa missão aqui na casa do Thiago. E tem que arrumar ali. Então, muito bem. Ontem nós recebemos uma visita. Sim, uma visita muito boa em casa. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que foi conversado lá, né? As pessoas geralmente têm assim uma dificuldade em aceitar a morte, né? Então, essa visita falou exatamente sobre uma questão pessoal deles, né? A família que teve lá, que perdeu o pai, né, e esposa há pouco tempo, e fica difícil entender essa mudança, né, de vida aí, né? Mas o importante é a gente entender que todo o ensinamento, toda a informação, né? Todo o conhecimento que nós precisamos está onde é? Só um minuto. Não, vai falando depois. Eu achei ali que tá. Espetinha. Eu vou precisar, porque daí os caras que vêm vir, ver. Eu queria dar uma olhada. Tá bem. Chegou outra pessoa lá. Pronto, agora acho que vai ficar tudo tranquilo. Bom, aí não perturbe, né? É que o rapaz vai arrumar o portão ali. Bom, e nós conversando ontem, a gente viu como é importante se conhecer a palavra de Deus, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né, Melissa? Porque todo o conhecimento que nós precisamos sobre a vida, né? E a morte, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então,
Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com isso. Tenho dificuldade porque eu não conheço os fundamentos, os conceitos, os princípios da vida, né? É interessante porque as pessoas geralmente têm a morte como sendo o oposto da vida. E não é, né? E não é, ok? Então, é importante saber, né, que você tem a vida eterna. A vida é eterna, né? Então, inclusive, se você for ver na Bíblia, você vai ver lá que tem uma passagem muito interessante que muita gente conhece, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm um conhecimento, né, grande da Bíblia, e é aquela passagem que diz assim, ó, ao homem cabe morrer uma única vez, né? Aí a carne volta ao pó, de onde veio, e o espírito volta para Deus, né? Então, essa passagem as pessoas decoram e falam, e em todas as religiões, instituições, todo mundo conhece esse versículo. Mas não atenta para um detalhe importante, é que existe algo que volta para Deus, que é o espírito. Que espírito? O nosso espírito, né? E aí, como Deus é eterno e eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou eterno. O que aconteceu então? Aconteceu uma mudança, né? Aconteceu uma mudança e essa mudança atingiu, né, principalmente o meu corpo, a matéria, né? Então, a matéria, ela muda, porque a matéria é energia. Mas isso não indica que acabou, né? A vida acabou. Não, a vida continua, a vida é eterna. Eu falando para essa família que as pessoas dizem assim, ó, como ela falou, mas eu creio em Jesus, né? Eu creio em Jesus. Sim, você crê em Jesus, mas você não conhece Jesus. Você crê de ouvir falar, né? Você crê de ouvir falar. Inclusive tem uma passagem também na Bíblia, lá em Jó, e ele disse isso. Antes eu conhecia de ouvir falar, né? Portanto, é importante o conhecimento, é importante a leitura da Bíblia. Se você não sabe ler, pede alguém para ler para você. Mas se você se limitar a apenas viver de informações de alguém ou de pessoas que pregam, né, de líderes religiosos, você vai viver uma vida limitada e muitas vezes, na maioria das vezes, vai viver equivocada, né? Vai viver com uma ideia de ser finito o que é infinito. É ser uma coisa passageira, limitada, o que é bem grande, bem expansivo, né? Portanto, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de quem somos nós. Portanto, se você quer viver bem, se você quer viver sem sofrer, leia a Bíblia, né? E por onde começar a ler a Bíblia? Não tem coisa melhor do que você ler primeiro como Deus criou o mundo e criou os animais e nos criou, que é o Gênesis. Então, lê o livro de Gênesis, né, que está a história da criação. Ali no capítulo 1 você já vai entender que Deus, quando lhe criou, não criou segundo uma espécie animal, como a ciência defende, que o homem veio do macaco e tá. Não é verdade, porque nos versículos anteriores ele diz, a palavra dele, a Bíblia está escrito na Bíblia que 24, 25, tudo foi criado segundo a sua espécie. Então os peixes, segundo a espécie, os animais selváticos, segundo a espécie, e pelo que eu sei, o macaco é um animal selvático, né? E foi criado segundo a sua espécie. No versículo 26, aí Deus diz assim, ó, formou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança.
façamos o homem conforme a nossa imagem e Ó, amigo semelhança. da bola é o Carlos Peixebela, papai. Ontem ele falou Maravilha, um abraço. e a gente acabou Né? esquecendo de tocar Alexandre no assunto. Garcia também. Então, nós somos seres especialíssimos. Nós somos seres únicos no mundo. Não só na Terra, no mundo, no universo Mas, todo. Tá? tratando desse assunto aí, a gente é um ser especialíssimo, o senhor falou, né? E os familiares, né, que o senhor está usando como exemplo, e outros, e outros, e outros, sente esse amor e percebe o quanto o outro que faleceu é especial assim, e por isso que sofre tanto, né? Então, eu acho que é um lance muito complicado, né? Por mais que seja explicado e seja para ser tranquilo. Até eu vi uma história de um velório evangélico do pessoal da Assembleia de Deus, que aconteceu semana passada. Alguém comentou comigo, não sei quem foi, acho que foi o Gustavo, que o pessoal estava louvando, rindo e tal. Ninguém chorando, todo mundo feliz, porque a pessoa tinha sido salva, né? Mas é bem comum isso, é bem comum. O que o senhor aconselha fazer quando acontece algo assim em alguma família? Eu aconselho ler a Bíblia, né? Quando eu falei para eles ontem, né, uma filha disse que ainda hoje sente, né, a morte do pai e tal. Eu falei para ela assim, ó, você sente porque os seus conceitos são materialistas, né? Você acha que acabou, a vida acabou, né, para ele, e aí, como você não tem a consciência, né, você não tem uma mentalidade correta do que é a vida, então você se sente em falta com aquela pessoa. Você se sente com uma culpa, não é? Achando que deveria ter feito mais. Tá? Ó, Luciano Isso Marinho, papai, aqui, ó. é. Aí, beijão, beijão, Luciano. Deus te abençoe, né? E sentem falta, se sentem falta com a pessoa, achando que deveria ter feito mais. Mas é por conta do conceito errado, né? Porque se você tem a consciência de que você é eterno, então a outra pessoa também é eterna, continua existindo, você pode até sentir falta da presença em alguns momentos, da presença física, né? Por conta do hábito, né? De a experiência de vida que teve com aquela pessoa. Porém, você não vai sentir tristeza, né? Você não vai sentir tristeza. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa não acabou, não morreu. Tá? Se não morreu, não acabou, o que você fez foi o melhor que você fez. Né? Então, tudo é por conta da falta de conhecimento, né, da Bíblia. Falta de conhecimento que eu falo é da forma que está escrito em Oséias 4:6. Né? Bom dia, Dulce. Bom dia, Deus Dulce. abençoe, seja bem-vinda. Como está escrito em Oséias 4:6, que é conhecimento com entendimento. A maioria das pessoas tem um conhecimento como informação apenas. Então sabe que existe o céu, sabe que existe o inferno, mas nem sabe exatamente os princípios que regem o céu e os princípios que regem o inferno. Não é? Então a falta de conhecimento com entendimento é que nos traz o sofrimento. Né? Nos traz essa ideia de luto permanente. Né? Mas o luto
ele representa apego, Uhum. né? Ele representa apego. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que é sobre Davi. O filho de Davi estava muito doente, né? E ele chorando bastante ali, orando e chorando pelo filho, até jejuando. Mas o filho foi a óbito, faleceu. No mesmo dia, diz a Bíblia, que ele tomou banho, trocou de roupa e passou a viver uma vida normal, sendo grato a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E se o filho se foi da terra, é porque foi o momento dele e não tinha por que ele permanecer mais ali, curtindo, mantendo aquele luto pelo filho, Uhum. certo? São coisas que estão na Bíblia, né? Tudo isso está na Bíblia. Outra coisa interessante é que as pessoas, por falta de conhecimento, também, tudo falta de conhecimento. De quê? Da Bíblia. Tudo que você vê na, na mídia hoje, pessoal, na área na área científica humana, na científica material física, né? Na área científica física, né? Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Tá? A física quântica está na Bíblia. Se você for ler com atenção, vai ver que Jesus falou disso, os profetas falaram disso também, né? Só que a falta de conhecimento correto da Bíblia, né, nos leva ao sofrimento. Outra coisa interessante que foi conversado ontem é justamente com relação a que nível de consciência você se encontra. Tem pessoas que estão num nível de consciência apenas material. É aquela pessoa materialista, né? E essas pessoas materialistas são pessoas egoístas. Uhum. Então ela guarda tudo, guarda o dinheiro, ela vive só para manter o seu dinheiro e ter assim, um conforto. Tem gente que tem muito dinheiro, inclusive, e guarda o dinheiro e não tem conforto, porque ela acha que não pode ficar sem aquele dinheiro, senão ela vai ter problema na vida e não usufrui daquela quantidade grande, enorme que ele tem. Uhum. Eu conheci um senhor, amigo do meu pai, que era assim. Né? Quando ele faleceu, aí a família descobriu que tinha muito dinheiro no Olha colchão aí, dele. Né? DK. Um Guarda. abraço, DK. Seja bem-vindo, irmã É Yolanda, bem-vindo, minha sogra, também está aqui. é bem-vinda. Então, essa consciência do materialismo nos leva ao sofrimento também, Uhum. né? E nos leva a sermos mais egoístas ainda, né? Aí tem outro nível, que é o nível mental, o nível almático, né? Que é a mentalidade que você adquiriu com a experiência da vida, você adquiriu com a educação familiar, né? Com a educação familiar, você adquiriu com a sua formação intelectual, né? Esse nível mental é um nível que hoje é muito difundido, né? É muito difundido. É interessante, porque a religiosidade, ela rejeita esse nível de conhecimento a ponto de não só desestimular, né, os membros que querem estudar, mas também torna, de certa forma, esse conhecimento, né, de coach, né, o conhecimento de mentorias, né, leva esse tipo de conhecimento para um certo, como é que eu vou dizer, uma certa descrença, né, um certo ponto de descrença. Tá? Eu espero que esteja sendo
claro, né? Ok, pessoal, qualquer dúvida pode perguntar, né, Lucas, ali no, onde é? No privado, como é que pergunta? Instagram, não sou muito... É só falar aqui nos comentários que a gente responde aqui, tá, pessoal? Isso, ok. Estou aprendendo, tá? Sobre o Instagram, pessoal. Então, esse é outro nível que a maioria das pessoas vivem, tá? E que também leva as pessoas O ao DK, sofrimento. Não, assim que não tira. terminar a live aqui, eu te chamo aqui, DK, tá? E esse sofrimento mental também é um sofrimento assim muito sério que hoje tem acarretado, inclusive, enfermidades físicas, né? Por conta de quê? Por conta como é que chama? Das doenças psicossomáticas, ou seja, por conta do psicossomatismo, que é o quê? É o acúmulo, né, de energias negativas devido ao pensamento errado que você tem da vida, né? Pensamento que ainda, mesmo você sendo alguém que tem uma expansão mental respeitável, considerável, você ainda sofre porque ainda não é a verdade. Uhum. Né? E a Bíblia diz também assim, ó, a verdade, conhecereis, Jesus falou assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? E essa verdade é a verdade que está no nível espiritual. Uhum. Está no nível espiritual. Daí é necessário que você, para alcançar o nível espiritual, estude a Bíblia para que você tenha a expansão mental necessária, tá? Nas três áreas ou três níveis humano, vou considerar três níveis de entendimento humano, né? Três níveis de entendimento humano, que é o nível material, físico, o nível mental, psicológico, e o nível espiritual. Quando você tem esse nível espiritual, essa consciência, né, do que é o mundo espiritual, do que é como é que o pessoal chama do céu, né? As coisas divinas, celestiais, né? Que o céu, muita gente pensa que o céu é o espaço, né? Então tem esse céu que a gente alcança e certa vez eu li um livro que existe o terceiro céu, quarto, quinto céu, coisa assim. E na época que eu li aquilo ali, eu imaginava também que era um céu que eu não estava vendo, que estava depois das nuvens ali, né? Que era ali onde Deus Espaço vivia. sideral E e tal, né? espaço sideral, né? E depois, aí, estudando, eu fui ver que, na verdade, céu significa mundo espiritual na Bíblia, tá? Não é o mundo espiritual que é o mundo de Deus, né? E eu estava falando também que quando se fala em mundo espiritual, vida espiritual, a gente não está falando de o mundo dos espíritos, né? Está falando assim, ó, que existe um mundo que ele é invisível aos olhos carnais, porém ele é compreensível a nível mental, tá? E perceptível a nível espiritual, tá? O mundo espiritual, ele é perceptível. Você sente quando você está em paz, você sente quando você está feliz, né? Porém, essa felicidade não é a felicidade passageira, que daqui a pouco você recebe uma notícia triste e já muda, né? A mentalidade já muda aquele sentimento, não, né? Já muda o sentimento, não. Essa paz, essa alegria, essa felicidade que é a nível espiritual, ela é perene, ela é constante, né? Ela é eterna. E você vai vivendo ou vivenciando, né? Como você quiser considerar, vai vivendo, vai vivenciando esse novo nível de vida, né?
estou chamando de nível para poder facilitar didaticamente, né, pessoal? É um novo nível, um novo, como é que eu vou falar? Um novo patamar de consciência que nós vamos alcançando, né? E aí alguém perguntou assim, mas, ô pastor, mas o senhor não sofre, não fica triste? Eu sofro e às vezes fico triste também. Porém, eu não alimento a tristeza, eu não alimento o sofrimento. Tá? Por quê? Porque eu sei que o sofrimento e a tristeza é uma enganação mental. É uma enganação mental. Tá? Pode falar, Lucas. Não estou escrevendo aqui. A eternidade é real e conhecendo a Bíblia. Eu estou rabiscando aqui. Ah, bom, pensei que fosse falar alguma coisa. Ita, entrou, né, também agora. É Ita? Seja bem-vinda. Larissa, seja bem-vinda. Então, voltando aqui ao nosso assunto, eu não sei se eu estou sendo bem claro, pessoal, mas a intenção é de ser, tá? O que nós vemos com tudo isso é que nós podemos viver do jeito que nós quisermos viver. Eu posso viver enganado, como posso viver a verdade, viver de uma forma conscientemente clara da vida, né? Eu posso viver enganado, por exemplo, vivendo o meu passado. Então eu vivo uma vida de engano, preso ao meu passado, que nos leva o quê? A quê? Nos leva à preocupação, né? Nos leva à preocupação, nos leva à depressão, nos leva até a morte. Ou viver enganado, preocupado com o futuro, como é que vai ser. Aí você está enganado também, porque o futuro, ele não existe ainda. O futuro eu estou construindo agora. Né? O futuro eu estou construindo agora. E então, quando Jesus falou assim, ó, existe a vida e a morte, eu lhes apresento coisa assim, a vida e a morte. Mas viva a vida. Então, viva o hoje. Né? O que é verdadeiro para você é o hoje. Hoje é verdadeiro. Hoje você está vendo as coisas, está analisando, né? Está administrando. Tá? Então não vale a pena você trazer o seu passado para o presente, porque você está gastando tempo, gastando energia, investindo energia, né, numa linguagem de hoje, em algo que já passou, não existe mais. Né? Já passou. Então, essa experiência do passado vai servir como base para hoje eu não viver enganado como eu vivia até ontem sobre alguma coisa. Como a experiência da minha consciência correta do ontem vai somar ou vai me ajudar hoje para que eu viva melhor ainda. Né? É assim que funciona. A Luciana do Vale está aqui também, lá de São Paulo, lá de Alphaville também. Ela Seja mora, na bem-vindo, verdade, na região, só que atua em Alphaville. Ela tem um pet shop e também é líder de vendas ali na plataforma e trabalha com alguns players. Muito bacana. Seja bem-vinda, Luciana. Maravilha. A gente foi dormir tarde, né? Eu conversei com ela, era 12h30. Certamente, né? Certamente. Então, o que é que nós temos que entender? É que existe o caminho para você viver leve, viver bem, viver sem sofrimento, que é o caminho do conhecimento da Bíblia. Então, não precisa estudar mais as coisas da ciência? Precisa.
Porque nesse mundo que você vive, as coisas da ciência, né? Tanto ciência humana como ciência física, material, essa ciência vai lhe dar ferramentas para você usufruir do seu conhecimento espiritual, de espiritualidade, de forma melhor ainda. Jesus ele falou assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse também assim, ó, porque o meu fardo é leve, né? O meu fardo é leve. Então, a gente tem que fazer essa troca, essa permuta, entregar nosso fardo pesado para Jesus, ou seja, entregar nosso fardo pesado para quem pode carregá-lo, na verdade já carregou, né? Quando ele deu sua vida por nós, ele já levou todas as preocupações, todas as nossas dificuldades, né? Então entregar para ele e viver conforme ele, conforme a verdade que é Jesus, né? Então essa verdade, ela nos traz leveza, né? Nos traz leveza no nosso dia a dia. Né? Então, em resumo, para não sofrer, estude a palavra, busque conhecimento, estude com a gente aí todas as manhãs, café Isso. com Bíblia, que era às 7 da manhã, mas eu acho que às 8 está funcionando muito bem. Ficou melhor, Né? foi. E então estão todos convidados para o café com Bíblia todos os dias, né? 365 dias, vamos dizer assim. E às vezes, né, pode acontecer de não ter. Então, nosso propósito é esse, o não pode propósito é que acontecer seja todos os dias. E a gente está no 9º dia, papai, já. Maravilha. Legal, né? Então, eu quero também me colocar à disposição para alguém que tem interesse em conversar mais alguma coisa, né, no privado, é só me chamar ali, né, Só chamar aqui no direct. no meu direct, né, no direct do Lucas, direct. E aí a gente pode conversar assim, né? Claro, se eu não puder atender no momento, aí eu retorno em seguida. Isso. Mas estamos empenhados em transmitir um conhecimento que nos fez muito bem, né? E está nos fazendo viver uma vida leve, né? Uma vida de filho de Sim. Deus, autêntico, né? Filho de Deus autêntico. E aí, só conhecendo a palavra para você viver essa vida, né? Sem conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, você não pode viver essa vida. Né? Porque é uma vida. Porque alguns pastores têm uma vida boa, financeiramente falando, conforto e família feliz e tudo mais. E outros pastores têm uma família que está destruída. Aí são pastores que têm um conhecimento informal, né? Mas é um conhecimento informal. Exatamente. Certo? Então, ele não mergulhou. Exatamente. Isso. Não mergulhou no conhecimento, não aplica. Só um minutinho. Não aplica. Aí, por mais que ele esteja a vida toda pregando, talvez ele não tenha mergulhado o suficiente, não tenha buscado o suficiente o conhecimento, tenha feito o estudo raso, assim, na questão de fazer o mesmo sempre, porque funcionou durante a vida, e não conseguiu progredir. Mas fulano de tal tá roubando, pastor tal tá roubando. Nem sempre é isso, tá, gente? A maioria das vezes é por falta de conhecimento que não prosperou nas outras áreas, né? E é importante aproveitar essa palavra aí, tá roubando, que o pessoal acusa muito, né? As pessoas são muito rápidas no julgamento e condenação do outro, né? Muito rápidas, porém são muito lentas na humildade, no reconhecimento de que está errado, né? E quando você fala assim,
aquele é ladrão. Então e você não conhece realmente a fundo a vida daquela pessoa, você está cometendo um grande erro e está mostrando que você não está vivendo segundo a Bíblia, tá? Exatamente. Porque a Bíblia diz só quem pode julgar qualquer pessoa é Deus. Porque só Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Exatamente. Agora, como eu tenho um conhecimento maior do que o meu irmão, eu posso ver se o irmão está na estrada correta, no desvio, pegou um desvio, está afastado. Eu posso ver isso, eu identifico. Mas eu não posso julgar e condená-lo. Eu tenho que buscá-lo, diz a Bíblia. Tem que buscar o teu irmão, pega na mão dele, se for preciso, e levanta ele. Tá? Eu tenho que levantar o meu irmão, seja quem for. Pode ser o Papa da Bíblia. Se ele cair, eu tenho que fazer isso. Eu não posso pisar ou condená-lo e difamar, que é o pior de tudo, é difamar. Quando você difama alguém, seja quem for, entenda, você está fora da Bíblia, você está fora de Jesus, está fora do que Jesus deixou como manual, entendeu? Como manual, certo? É isso. Pessoal, eu creio que por hoje já trouxe bastante informação e agora cabe a você se aprofundar nas informações, ler a Bíblia quem não começou ainda, continuar quem parou e aprofundar quem já vem estudando e praticar. Sem prática não existe conhecimento profundo, tá? Pai, conhecimento profundo só vamos deixar prática. um versículo aqui para as pessoas lerem e refletirem. O que você acha? Pode falar um versículo aí, não tem problema. Mas eu preferia, Lucas, que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, participando da live, começassem um propósito de conhecer a Bíblia. Perfeito. Tá? Porque é comum as pessoas ligarem para a rádio, para a televisão. Eu queria um versículo. Fast food, né? Fast food. Então, o que a gente está dizendo aqui é que isso não leva a nada. Porque o versículo que você ouve agora, que supostamente você iria refletir, você esquece logo em seguida, né? Então tá bom. Então a mensagem de hoje é conheça... Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia. Leia. Tá? Se você quer conhecer desde o início, comece em Gênesis, lendo todo o livro do Gênesis, todo. Tá? Aí você pode também, para não ficar muito pesado, começar também os evangelhos para conhecer a vida de Jesus. Perfeito. Né? Aí faz uma leitura em Gênesis, 1 ou 2 capítulos, e 1 ou 2 capítulos em Mateus, que é o primeiro evangelho, né? E aí vai fazendo E vai fazendo suas anotações, e o que for sendo revelado pelo Espírito Santo, você vai colocando em prática, e o que você não for entendendo, vai saber que o Espírito Santo dá o discernimento, ou se informa com alguém que já estudou mais um pouco que você, contanto que você vá crescendo. Você não pode estacionar, nem pode retroagir, regredir, né? Regredir, não pode. Então você tem que avançar, você tem que progredir, né? Você tem que crescer sempre. Ok, pessoal? É isso. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Deus abençoe a cada um. Amanhã. E um beijão e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.